Olá, podcasts. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Fala, galera. Universo, sistemas planetários, Alienígenas. alienígenas, reptilianos, mundos internos, mundos externos, todos os seres míticos e místicos que acompanham esse programa. Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que aborda... esqueci. Espiritualidade. O podcast para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. É muito podcast, gente. A gente é uma enterprise de vários. A gente é um É um grupo de conglomerado mídia. de mídia. A gente é um conglomerado de mídia. Temos podcasts como Podpah, Joe Rogan, são todos nossos. E então a gente fica aqui meio confuso. Tudo bem, da hora. Da hora Cara, demais. não vou nem enrolar, porque a gente teve uma pergunta da Patrícia, que é uma ouvinte nossa, e ela fez essa pergunta pra gente num comentário de um dos posts que a gente fez, e eu simplesmente amei, assim, achei sensacional a pergunta dela, porque... Vamos lá, deixa eu falar qual que é a pergunta e a gente começa a conversar sobre isso. O que ela colocou no comentário foi muito simples. Se tudo vem do mesmo lugar, então existe um lado mal de Deus? Cara, isso é tão bonito, velho. Demais. Porque eu vou começar pelo absoluto final. E depois a gente vai vir juntos construindo algumas coisas e tal. A gente só vai ter essa perspectiva de lado bom e mal de Deus a partir do momento que nós continuamos ilusoriamente nos identificando como um ser destacado do todo. É como se o todo fosse uma cartolina e você fosse o único recorte desse bonequinho independente da cartolina. Então a gente tá vendo tudo que acontece na cartolina acontecendo, e nós, pela ilusão de nos acharmos que somos um ser destacado do todo, observamos esses acontecimentos na cartolina e falamos: nossa, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Porque vamos investigar algumas coisas aqui para a gente falar sobre isso. Só pode existir um conceito de bem e mal, de certo e errado, a partir de um ponto de vista individual. Por mais que existam outros indivíduos que compartilham da mesma opinião, bem e mal, para que exista, certo e errado, para que exista como conceito, é preciso que a gente tenha um conjunto de crenças, de ideias, de visões de mundo e de condicionamentos para que um indivíduo ou um grupo de indivíduos ache uma coisa certa ou errada. Vamos pegar como exemplo, ah, tirar a vida de uma pessoa. Até tirar a vida de uma pessoa, se colocado em algum contexto, pode fazer com que muitas pessoas achem que isso é certo ou errado. Perceba como o contexto é que confere a noção de certo e errado. Para muitas culturas, várias coisas que nós achamos certas são erradas, e para muitas culturas, várias coisas que nós achamos erradas são certas. O contexto é quem confere, o nosso contexto, enquanto personalidade, é quem confere a noção de certo e errado. E tem várias coisas que, para nossa própria cultura, são julgadas erradas, e nós, internamente, secretamente, conosco mesmo, pensamos: eu nem acho tão errado assim. Uai, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente explorar. Agora eu queria que a gente fosse descascando um pouco mais aí.
O que a gente explora aqui no fim é essa noção de não dualidade. A não dualidade, ela tem um nome tão autoexplicativo que às vezes passa batido e a gente não dá a devida atenção, porque o nome em si já explica muita coisa. Não dualidade é não dois. Tudo que se diz através desse nome é que não são duas coisas, não existem duas coisas, mas também não deixa claro que é uma só. Porque toda noção de clareza, toda noção de certeza está fora da exploração não dualista, né? Da exploração que nós fazemos aqui, né? Então, se não tem dois, há uma coisa, que eu vou chamar de coisa por falta de um nome melhor, então lembrem-se que as palavras são meras alegorias aqui. Há uma coisa que viabiliza a existência de todas as outras. Só que, como o próprio nome diz, não dual. Então, se há uma coisa que viabiliza a existência de todas as outras, teoricamente, essa coisa é tudo. Para essa coisa ser tudo, ela é um mecanismo só. É como se fosse uma grande ópera cósmica acontecendo. Só que a gente consegue abarcar pedacinhos microscópicos disso. E quando a gente olha sob a ótica desses pedacinhos microscópicos, esses recortes, eles aparentam ser bons e ruins, bem e mal, porque a gente não consegue ter um vislumbre do todo. É como se a gente pegasse todas as reações bioquímicas, mecânicas, elétricas e sutis que estão acontecendo no nosso corpo, e a gente pegasse um recorte só do nosso sistema imunológico como glóbulos brancos combatendo uma bactéria. A gente falaria, que violência. Isso é um absurdo. Há um assassinato ocorrendo. Bandidos, bárbaros, abaixo os glóbulos brancos. Vamos acabar com os glóbulos brancos. Queremos exterminar os glóbulos brancos como eles querem exterminar essa bactéria, esse vírus, qualquer coisa. Só que glóbulos brancos é um signo, um nome dado para uma fração minúscula de um todo acontecendo em perfeita harmonia. Expande isso para a escala do que a gente consegue abarcar de existência total. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos usar o nome Deus. Somos Deus acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, como essa grande ópera, esse grande, vou usar uma alegoria aqui, esse grande organismo, e temos a capacidade de perceber recortes minúsculos nisso. E aí, da mesma forma que a gente confundiria esse recorte minúsculo dos glóbulos brancos, a gente confunde na nossa existência manifestada no mundo relativo pequenos recortes como todo, e tomamos essas ações que fazem parte de um todo como certo e errado, bem e mal. E tudo bem, porque a gente não consegue captar o todo. Mas a partir do momento que a gente saca que isso é parte de um todo maior, por mais que a gente ainda, por condicionamento, por incapacidade, por falta de uma perspectiva maior, por mais que a gente continue confundindo essa microação como esse recorte como um todo, a gente não compra mais essa confusão
e é possível navegar na vida com uma abertura de existência muito maior dentro dessa limitação. E aí a vida acaba ficando, mesmo com as circunstâncias que antes a gente achava absurdas, boas e más e etc., a vida acaba ficando muito mais enorme, grandiosa, leve e plena. Não sei mais, cara. Não sei nem se o que eu falei faz sentido. E se eu deveria falar mais alguma coisa? Não sei. Não, o grande lance dessa conversa é que ela é eternamente paradoxal, né? Então, qualquer coisa que a gente dizer vai estar errado de um ponto de vista. Exato. E isso, e ter a capacidade de entender isso, para mim é 99% do jogo. Ter a capacidade de entender que é todo um paradoxo gigante, porque como que você consegue falar de absoluto e não dualidade se a nossa experiência momentânea parece relativa, né? Você tá aí me ouvindo, né? E eu tô aqui falando. Então a experiência é que tem alguém ouvindo e alguém falando. Isso por si só já conota uma relatividade, e não uma não dualidade, né? Então, mas enquanto você estava falando, várias coisas me vieram à cabeça. Eu estava assistindo um mini docu-series de culto ontem. Eu adoro assistir documentário de cultos, é muito interessante, assim. E as pessoas falam, meu, como que essa pessoa conseguiu se deixar ser enganada nesse culto? Como que ela mudou completamente, né? Como que isso aconteceu e depois a pessoa, né, em cultos as pessoas acabam se desligando das famílias e de todas essas coisas e se separam e acham que para um bem maior elas têm que se separar. E isso já acontece no dia a dia, né? Culto e cultura é meio que a mesma coisa, né? Você falou de culturas diferentes. O culto só são culturas onde as regras são tão diferentes que as pessoas que estão dentro do culto não entendem as pessoas que estão fora e as pessoas que estão fora não conseguem compreender quem está dentro, né? Porque as regras ou as verdades ou as ideias fundamentais são muito diferentes. Mas se a gente ultrapassa tudo isso e olha em termos de mecânica, que são ideias fundamentais, ou que são verdades, ou que são regras, vamos olhar só para isso, né? Independente de qual a regra, independente de qual o conceito, independente de qual a ideia fundamental, são ideias fundamentais. E não importa qual ideia fundamental, é uma ideia. Né? E isso que a gente não percebe, que a gente está vivendo dentro de ideias e verdades fundamentais criadas pela nossa mente. Então, quando a gente começa a perceber que a ideia de certo e errado, a ideia de bem e mal, a ideia de bom e mal, não deixa de ser uma ideia, não deixa de ser uma criação, não deixa de ser um pensamento, e logo, se for pensamento, ele é uma criação e não uma verdade absoluta. Quando a gente saca isso, a gente fala assim, puta, calma aí então. Só que qual que é o problema? Como fundamentalmente existem algumas ideias que são parecidas, por exemplo, você trouxe a ideia de não matar, e fundamentalmente, não importa a cultura ou o culto ou a pessoa diferente que eu visito, ela tem essa mesma ideia fundamental, a gente acha, então, isso não deve ser fundamental em termos de ideia, mas isso deve ser absoluto em termos de verdade. Só que
1000 pessoas concordando com alguma coisa não faz daquilo verdade. Só faz daquilo 1000 pessoas concordando com a mesma coisa. E de onde a gente extrai o que é verdade ou não é de ideias onde todo mundo concorda. E não a transcendência disso, que é isso é uma ideia. Quando a gente começa a entender que tudo é uma ideia, a gente começa a entender que nada é verdade absoluto. Nada é certo absolutamente, nada é bom fundamentalmente, nada. Isso, e quando eu digo isso, eu não estou falando, então a gente tem que jogar fora todos os nossos conceitos e nossas ideias de certo e errado. Não. Porque a gente vive em sociedade, a gente convive baseado nessas ideias fundamentais. Mas só porque a gente vive, experiencia e acredita nessas ideias fundamentais, não faz delas absolutas, universais. Né? Faz elas até talvez absolutas em termos de cultura, de espécie humana, vamos dizer. Né? E aí, outra coisa que eu estava pensando, mais um pouco lógico, talvez, ou acessível, talvez. Eu fui dar uma caminhada hoje de manhã, estava 9 graus de manhã. Delícia. E para mim foi isso. Nossa, que delícia. E eu fui andar em volta ao lago aqui, e fui dar minha caminhada, não sei o quê, e o sol batendo de um jeito, e todo aquele negócio. Eu posso descrever aqui a perfeição divina desse momento, né? Tipo, puta, aquela névoa bem fininha em cima do lago, que tava um espelho, com aquele sol gostoso batendo de manhã, tipo 9 graus, uma temperatura gostosa, assim. Mas para outra pessoa, Inferno na aquilo é Terra. o inferno da Terra. Assim, 9 graus, cedinho de manhã, eu podia estar na cama dormindo e você está me forçando e me torturando aqui para sair para dar essa caminhada nesse gelo ártico, com esse sol me incomodando os olhos e essa névoa que não está me deixando ver o negócio direito e a brisa que bate só me dá mais frio na espinha ainda. Né? E é engraçado porque a gente quer traduzir e a gente quer agregar as pessoas para a nossa versão do que é gostoso, para a nossa versão do que é bom, para a nossa versão, mesmo se a nossa versão possa mudar daqui a 5 minutos e a gente nem perceber, né? Mas é engraçado como a gente quer convencer as pessoas, porque a nossa experiência momentânea da vida é tão deliciosa, e a gente acha e confunde isso com as circunstâncias. A gente quer agregar as pessoas e quase forçar as pessoas a viverem essa mesma experiência. E se elas não estão enxergando com tão obviedade, tanta clareza e tão visceralmente a experiência deliciosa que é para se sentir nesse momento, ela está errada. Né? Não é possível que você não está vivendo essa experiência magnífica e divina desse momento. Né? É por causa disso que as pessoas elas falam, nossa, esse lugar tem uma energia incrível. Que para outras pessoas chegam e falam assim, nossa, que energia. Não estou sentindo nada aqui. Mas em compensação, aquele outro lugar, né? Tipo, a Bahia tem uma energia mágica, que é só da Bahia. Mas pode chegar alguém lá e falar assim, cara, não estou sentindo nada. Mas em compensação, Osasco é a coisa me deixa mais locked in. Locked in. É tipo a coisa. Nada contra nem Osasco nem Bahia, obviamente. Exato. Né? Porque. Mas a gente vai, sem perceber, vivendo a experiência e. Definindo essa experiência como vinda das circunstâncias.
E aí, onde que entra a não dualidade nisso é que quando a gente percebe que não existe separação entre eu e minha experiência e tudo, e que, na verdade, as circunstâncias não existem como coisas separadas, experiências não existem como coisas separadas, eu não existo como coisas separadas, só existe essa bomba experiencial momentânea que é ela encapsulada nela mesma, como um todo. Por isso que você nunca vai voltar para o mesmo lugar. Por isso que você nunca vai voltar para a mesma experiência. Porque só existe essa experiência agora que é como uma combinação de absolutamente tudo. E ela é a única coisa que existe. Ah, mas eu lembro. A própria lembrança é uma dessas bombas experienciais momentâneas que só existe nesse momento. E você não consegue fugir desse momento. Ah, mas eu consigo vislumbrar várias possibilidades que eu poderia, vários cenários e várias universos paralelos que eu poderia estar vivendo se não fosse. E todos esses universos paralelos só existem agora, como possibilidade desse devaneio que você acha que poderia estar vivendo outra coisa, porque em outro momento você vai criar outras possibilidades imaginárias de outros universos paralelos, e você nem vai lembrar dos anteriores. Isso Exatamente. é enorme. E aí, para trazer de volta para a pergunta inicial, que é se tudo vem do mesmo lugar, então existe um lado mal de Deus? Não. Deus não tem lado. Exato. Só existe uma ideia que você considera fundamental de bom e mal. Mas é uma ideia, uma experiência, uma bomba experiencial sua. E, de novo, isso é paradoxal. Não estou falando, então vamos matar todo mundo, vamos não sei o quê. Não. Não é isso. É que é aquela velha história, né? O cara bom da história é o cara que venceu, né? Porque ele que tá para contar como ele ganhou e como a luta sagrada dele era certa e como Deus estava do lado dele, porque ele que venceu. Então ele vai propagar que ele estava certo e que era justificada a ação dele. Para encerrar, eu queria trazer uma coisa muito rápida. A gente colocou o nome desse programa, desse projeto, em O Fim, como o fim, porque a gente começa do final. A gente começa através de várias reflexões, tentativas e etc., tentando de uma maneira ou outra facilitar para que se perceba o final de tudo, que é essa realização sem lados, que é essa realização de que Deus não tem lado, se Deus é tudo. O lado é relativo, a partir da nossa experiência individual. E aí, a partir disso, a gente vai aparando obstáculos, entre aspas, é difícil falar, ilusórios da nossa percepção, da nossa experiência individual, que eles vão, com toda a naturalidade, porque é um processo normal, aparecendo no nosso fluxo de experiências e vão ofuscando um pouco essa realização primordial de que não é dois. E essa exploração que a gente faz é uma coisa absolutamente divina, porque a gente está manipulando a massa de modelar da existência, da realidade. É como se a gente estivesse esculpindo palavras, por mais que efêmeras, na Matrix, assim.
É emocionante, assim, é emocionante demais, assim. E a gente tem falado isso, e isso não tem acontecido mais por conta da minha rotina que tá caótica, mas a gente vai materializar o projeto UFIM em alguma coisa como, entre aspas, produto, assim. A gente ainda não sabe se vão ser encontros, a gente ainda não sabe se vão ser encontros presenciais, digitais, o que vai ser, mas a gente vai fazer isso e vai ser muito legal seguir explorando essa massinha de modelar da Matrix de diferentes formas. E dúvidas, críticas, sugestões, comentários sobre o episódio, escreve pra gente no contato@ofim.xyz, tá bom? E da minha parte é isso, cara. Quer falar mais alguma coisa? Não? Então, beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.